Nesse momento nós estaremos confessando a Santíssima Trindade. Para tanto, gostaria de chamar o nosso irmão Jean, vai estar lendo o Credo Apostólico juntamente com a igreja. Graça e paz, amada igreja, bom dia. Então vamos ler o Credo Apostólico como nunca, estou muito feliz hoje, ver a igreja repleta assim, cheia, com o dobro da capacidade, é uma alegria imensa nos nossos corações. Acredito que muitos irmãos levantaram e acordaram já com certo êxtase, já há mais um ânimo a mais, poder rever nossos irmãos. Vamos estar lendo então o Credo Apostólico. Vou fazer a primeira leitura sozinho e depois a igreja toda. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Então, no som de 3, vamos entoar, vamos estar fazendo essa confissão. 1, 2, 3. Creio. Convido o pastor Leão a estar passando aqui, estar fazendo oração. Incline sua cabeça, feche seus olhos. Vamos estar orando. Senhor Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor, por esse maravilhoso dia, te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, te agradecemos por essa chance, essa oportunidade, podermos estar, Senhor, com nossos irmãos reunidos, Senhor, nesse dia maravilhoso, Pai, no dia da ressurreição, domingo, Senhor, no dia do reencontro dos apóstolos, Senhor. Ó Pai, pedimos que o Senhor venha, Senhor, falar conosco, Senhor. Usa o teu servo, Senhor. Usa, Senhor, o seu ministro, Senhor. Usa, Senhor, pastor Leon, que ele venha ser os seus lábios, Senhor. Que as suas palavras, Senhor, venham ser as suas, Senhor. Usa. É o que te pedimos desde já. Nós te agradecemos. Amém e amém. Bom dia, meus irmãos. Tome assento, por gentileza. Graça e paz a todos. Estamos todos felizes pelo que o Senhor tem feito em nós, através de nós. Tem sido muito bom cantarmos ao Senhor. Hoje é uma manhã especial, hoje é um domingo especial. Nós estamos iniciando uma nova série de sermões no livro de Daniel, vivendo numa cultura hostil, a jornada do povo de Deus pelas terras da Babilônia. Nós vamos estar hoje dando apenas uma introdução, vamos estar falando sobre do que nos fala o livro, e domingo que vem nós vamos estar expondo então o capítulo 1, e cada domingo nós vamos estar expondo um capítulo inteiro. Hoje nós vamos dar um panorama geral do livro,
E como nós teremos 12 semanas para conversar sobre o livro, hoje eu vou dar um panorama e vou fazer apenas 3 aplicações sobre o que nós vamos conversar nesta manhã, ok? Pois não tem como fazer uma aplicação de tudo, porque não tem como falar sobre tudo e teremos tempo também para isso, ok? Mas eu gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 36, verso 9 ao 21. Livro de 2 Crônicas, capítulo 36. Temos o texto que diz, 2 Crônicas, capítulo 36, verso 9, até o verso de número 21. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Joaquim fez o que era mal aos olhos do Senhor. Na primavera do ano do rei Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor mandou levá-lo para a Babilônia com os mais preciosos utensílios da casa do Senhor e constituiu Zedequias, irmão de Joaquim, rei sobre Judá e Jerusalém. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Zedequias fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus, e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha obrigado a jurar fidelidade em nome de Deus. Foi teimoso e tanto endureceu seu coração que não voltou ao Senhor, Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as suas transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram o templo que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor, Deus de seus pais, sempre de novo falou-lhes por meio de seus mensageiros, porque teve compaixão do seu povo e de sua própria morada. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele, debocharam dos seus profetas, até que a ira do Senhor veio sobre o seu povo e não houve mais. Por isso, o Senhor trouxe contra eles o rei dos caldeus, que matou os seus jovens à espada, e na casa do santuário deles, não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos adultos, nem dos velhos. Entregou todos na mão do rei dos caldeus. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos príncipes, tudo ele levou para a Babilônia. Os caldeus queimaram a casa de Deus e derrubaram as muralhas de Jerusalém. Queimaram todos os seus palácios. Por que o microfone ruim sempre fica para o pastor? Vamos voltar aqui ao texto. Queimaram todos os seus palácios. Destruíram todos os seus objetos de valor. Os que escaparam da espada, a esses levou para a Babilônia, onde tornaram escravos dele e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia. Verso 21. Isto aconteceu para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra desfrutasse dos seus sábados. Durante todos os dias da desolação, a terra repousou, até que os 70 anos se cumprisse. Tem aqui palavra de Deus, tem aqui palavra do Senhor.
Vamos ler um texto agora em Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1, versos 1 e 2. Daniel, capítulo 1, verso 1 e 2. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos deles Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou estes utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Tem aqui a palavra de Deus, tem aqui a palavra do Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai Santo, nós lemos a Tua palavra séria, palavra verdadeira, palavra autoritária, digna de inteira aceitação. Pedimos que Tu fale conosco, Senhor, nesta manhã de domingo. Ministra, Senhor, a Tua palavra, dá-nos um coração para a Tua palavra, dá-nos um coração disposto, dá-nos um coração temente, aberto para ouvir a Tua voz. Dá-nos uma palavra no nosso coração, Senhor. Fale conosco nesta manhã. Ajuda-nos, ó Deus, a reconhecer a Tua soberania, ajuda-nos a reconhecer o Teu poder, ajuda-nos a ver, Senhor, que este mundo é um mundo transitório, efêmero, está desvanecendo, está perdendo a glória, é transitório, Senhor. Faz-nos, Senhor, entender que o reino que Cristo inaugurou é um reino glorioso, eterno, de justiça, de perdão, de redenção, deve ser priorizado, Senhor. Pedimos que Tu faz-nos entender a glória do Teu reino, o poder do Teu reino, a importância do Teu reino, Senhor. Nós Te pedimos, ó Deus, e faz-nos cada vez mais cidadãos deste reino. Por Cristo Jesus, nosso Salvador e Senhor, oramos esta manhã. No nome de Jesus. Amém e amém. Glória ao nome do Senhor. Meus irmãos, então nós lemos uma leitura lá em Crônicas que dá um contexto do cativeiro babilônico. A nação de Israel pecou contra o Senhor, abandonou o Senhor, debochou da palavra do Senhor, debochou dos profetas de Deus, foram obtusos, orgulhosos, endurecidos, negligentes, preguiçosos, adúlteros, relaxados para com o culto a Yahvé. Foram levando a vida de qualquer maneira e o Senhor avisou, levantou homens, levantou profetas, até que o Senhor levantou o profeta Jeremias, que é o profeta do exílio, é o profeta que vai ver essas coisas acontecerem, e este vai datar o período do cativeiro, que seria de 70 anos. Capítulo 1 de Daniel nos fala sobre como isso se cumpriu. Eu gostaria de falar um pouco sobre o livro de Daniel nesta manhã. Como introdução da série, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que esse livro fala, as verdades desse livro, a importância de nós olharmos para o livro de Daniel e fazermos algumas aplicações. Quero falar também sobre a divisão do livro, para que a gente consiga compreender e depois fazermos uma exegese a partir da semana que vem, ok? E como eu falei para vocês no início, depois eu vou fazer 3 aplicações sobre tudo que nós vamos falar. Coisas importantes acerca do livro. Primeiro, autoria. É autor de Daniel, o próprio profeta Daniel é autor do seu livro. Ele escreve esse livro dirigido pelo Espírito do Senhor. Daniel foi um adolescente que foi levado na primeira leva em que Nabucodonosor cerca Jerusalém, leva os utensílios do templo, leva as pessoas nobres, os reis. Daniel é levado ali. Daniel é levado para a Babilônia, ele é um adolescente, possivelmente os seus 13, 14 anos aí, está entrando no ensino médio, é um jovem que é levado para a Babilônia. Ele é o autor desse livro, é o autor dessas profecias. O ano que acontece isso, em que o Reino do Sul, Judá, é levado cativo. O texto sagrado nos diz que o período do exílio aconteceu pelas datas do livro de Daniel entre o ano 605 a.C. Acontece isso e o povo de Deus é levado para a Babilônia para ser julgados por causa da sua idolatria, por causa da sua rebeldia para contra o Senhor.
e fica ali até por volta de 537 depois de Cristo. Então, um período de 70 anos ficam pelas terras da Babilônia. Nesse período, Jerusalém foi destruída, os muros da cidade foram quebrados, o templo foi queimado, foram tirados todos os utensílios, a glória do templo, tudo aquilo é exterminado por Nabucodonosor, pelos seus generais, e ele cobre, então, o livro de Daniel, um período de 70 anos, de 605 a 535, 37, os historiadores vão variar aí 1 ou 2 anos de tempo. Então, esse é o período que vai percorrer o livro de Daniel, 70 anos. Então, é interessante que Daniel chega com seus 13, 14 anos, ele sai com seus 80 ou 90 anos de idade nas terras da Babilônia. O capítulo 1 diz que ele chega, é um jovem, e ele termina, o verso 21 do capítulo 1 diz assim, ó, Daniel continuou ali aonde? Na Babilônia, até o 1º ano do reinado de Ciro. Uau! Daniel fica da adolescência até a velhice, uma terra estrangeira, no meio de ídolos, do paganismo, e ele passa a sua vida inteira sendo escravo, perdeu a liberdade, perdeu o culto, e ele passa toda a sua vida sem se contaminar. Uma vida piedosa, justa, temente ao Senhor. Gostaria de enfatizar para vocês a autoridade desse livro profético. Ele é um livro profético, pois há muita profecia, visões, só que o livro de Daniel, embora seja um livro profético, ele não se enquadra nos outros livros proféticos. Assim como tem muita história, ele também não se enquadra nos livros históricos, pois o livro de Daniel, ele é um livro que, diferente dos outros profetas que diziam, assim diz o Senhor, e veio a minha palavra do Senhor, Daniel, ele é um livro que o Senhor revela sonhos, visões, é um livro meio que apocalíptico, e ele começa a descrever o futuro do povo de Deus. Então ele vai se enquadrar num livro apocalíptico, ou seja, do tempo dos fins. É um livro futurista, por assim dizer. E assim como o livro do Apocalipse e alguns demais livros do Novo Testamento. Antes de continuar aqui falando sobre a autoridade de Daniel, gostaria de apenas lembrar vocês, nós vamos conversar muito sobre essas coisas, dizer para vocês que em um dos poucos livros que estão escritos em 2 línguas, assim como Esdras, Daniel é um dos poucos livros que não estão escritos na língua hebraica. O capítulo 1 ao capítulo... início do capítulo 2 está no hebraico e depois dá um intervalo, capítulo 2 inteiro até o 7 está escrito em aramaico, pois é a língua babilônica, é a língua que os caldeus falavam. E o hebraico vai voltar só no capítulo 8, verso 1 até o capítulo 12. A ideia aqui de muitas coisas que se fala é que o povo, querendo ou não, ele tem que ser um povo missional. Aonde ele está, eles têm que servir a Deus na sua cultura, dentro da linguagem, dentro do seu tempo. Nós vamos falar no decorrer da exposição de Daniel sobre o que Jeremias diz: vocês entram entre os caldeus, aprendam a sua língua, criem famílias, criem casa, sejam missionais. Vocês, embora estão sob disciplina, vocês estão sob julgamento, vocês também estão em missão pelas terras da Babilônia. Então fica aqui um gancho para que você não sabe. Então o Daniel foi escrito em 2 línguas, hebraica e o aramaico. O hebraico está no capítulo 1, depois do capítulo 2 ao 7 é a aramaico, a língua dos caldeus. No capítulo 8 até o final, então volta Daniel a escrever usando a língua hebraica. A ideia é que Deus tem uma palavra para o seu povo e Deus tem uma palavra também para os gentios. Essa é a ideia. A autoridade do livro. Autoridade, aqui eu quero falar para vocês, autoridade espiritual, no sentido de ser infalível, inerrante, voz de Deus, precisa ser acatada como palavra de Deus, não como a palavra de um homem, Daniel, ou de um cristão apenas, não, de um filho de Deus dirigido pelo Espírito Santo. Nós vemos aqui a autoridade de Daniel em alguns exemplos que eu catei para vocês. Número 1, a autoridade desse livro. Esse livro é um livro autoritativo para nós. Em primeiro lugar, porque lá em Mateus,
capítulo 24, verso 14, está escrito: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, ou seja, Cristo cita os escritos de Daniel. É por isso que eles são importantes. É por isso que ele é autoritário. O próprio Jesus lia o livro de Daniel. O próprio Filho de Deus se alimentava pelas verdades escritas pelo profeta Daniel. É pecado, é iniquidade a igreja negligenciar as verdades desse livro. Os livros do profeta, os livros do Antigo Testamento, bem como o livro de Daniel, era a Bíblia de Jesus, era a Bíblia dos apóstolos, era a Bíblia da igreja primitiva. Chega-se, isso denuncia contra nós o fato de nós sabermos tão pouco desse livro. Esse livro tem autoridade divina. O próprio Jesus ratificou, chancelou as verdades aqui escritas, impressas. Portanto, eu e você temos a obrigação, como discípulos e filhos de Deus, lermos, debruçarmos, recebermos, acatarmos, ouvirmos o livro de Daniel como a voz de Deus para a sua igreja. Segundo lugar, o livro de Daniel está recheado de autoridade, pois ele relata questões da maior importância que não existe em qualquer outro e que muito claramente identifica os eventos, tais como as 4 monarquias do mundo e que tipo de governo está no poder nos dias do fim do mundo. Daniel mostra de uma forma gloriosa. Em nenhum outro livro profético você vai encontrar isso, Daniel narrando a história humana. A gente vê pinceladas do profeta Isaías dizendo: eu chamarei Ciro meu ungido, eu levanto reis, eu abato reis. Mas tu não tem assim uma sucessão histórica tão certa, tão precisa, tão gloriosa. Eu quero que você abra rapidamente Daniel capítulo 2, verso 36 ao 34, Daniel descrevendo o desenrolar da história mundial. Daniel capítulo 2, verso 36 ao 34, diz assim a palavra do Senhor: este é o sonho, diz Daniel, e essa é a sua interpretação. O Senhor, ó Rei, que é Rei dos Reis, Daniel referindo-se a Nabucodonosor, a quem o Deus dos céus conferiu o reino e o poder, força e glória, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo, as aves dos céus, para que dominassem sobre todos eles. O Senhor, ó Rei, é o cabeça de ouro. Naquela visão todinha maravilhosa e gloriosa que Nabucodonosor tem, o sonho da grande estátua, Daniel diz que ele é o cabeça de ouro. Daí ele vai dizer assim: depois do Senhor se levantará outro reino inferior ao seu, ou seja, haverá um outro império, haverá outro governador, haverá outro imperador depois de ti, inferior a ti. E também um terceiro reino de bronze, que terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro quebra e despedaça tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, assim o reino fará em pedaço e destruirá todos os outros. Quanto aos pés e os dedos dos pés que o Senhor viu, eram parte de barro, oleiro, parte de ferro. Isso significa que este reino será dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa firme de ferro, porque o Senhor viu o ferro misturado com barro. Como os dedos dos pés eram a parte de ferro em parte de barro, assim, por um lado, o reino será forte e por outro será frágil. Quanto ao ferro misturado com barro que o Senhor viu, isso significa que procurarão se misturar por meio de casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Verso 44. Mas, ou seja, nesse último reino, nesse último império, Daniel está vendo o desdobrar da história humana. Nabucodonosor, depois de Nabucodonosor vai vir outro império. A gente sabe que o império é o assírio, depois o babilônico, assírio, grego e romano. Quando chega no Romano, verso 44, ele diz: mas nos dias destes reis do Império Romano, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá
todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Verso 45, assim como o rei viu que do monte foi cortado uma pedra sem auxílio de mão humana, e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Ao Império Babilônico, depois do Império Babilônico, ao Império Medo-Persa, eu falei assírio aqui, né? O Medo-Persa, depois do Império Medo-Persa vem o grego e depois o romano. No período dos romanos, Mateus começa assim, no tempo de Tibério César Augusto. Aleluia! O Espírito Santo veio sobre uma virgem, sobre uma mulher, e ela concebeu, deu à luz. A ideia é que o Senhor está revelando a Daniel e mostrando ao imperador, ao rei Nabucodonosor, que no tempo dos romanos, como diz Paulo escrevendo aos Gálatas capítulo 4, verso 4, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido sob a lei, nascido de mulher, debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da maldição da lei. Não há nenhum profeta no Antigo Testamento que vê a vinda, a encarnação de Jesus como Daniel viu. Tem peso autoritário, porque ele vê o desenrolar da história como ninguém. Nós precisamos compreender esse texto. Terceira razão, porque esse texto é autoritário. Ele explica de forma muito bem as profecias concernentes a Cristo, ao anticristo. Por exemplo, Daniel designa de maneira clara o tempo da vinda do Messias, a saber que ele traria a justiça eterna e teria vitória sobre o pecado. Capítulo 9, abre capítulo 9, verso de número 24 ao 26. Que coisa gloriosa! Daniel explica as profecias concernentes a Cristo e também com relação ao anticristo. Ele vai dizer qual eram os ofícios de Jesus. Que coisa gloriosa. Daniel 9, verso 24 ao 26. Irmãos, acharam? Amém? Diz assim, 9 e 24. 70 semanas estão determinadas para o teu povo e para a sua cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Saiba e entenda isto. Deixa eu me acalmar que eu estou muito emocionado. Você já sabe como é que funciona, né? Cara que é batizado no fogo. E fogo aqui não é juízo. Eita nós. Vamos lá. Para selar a visão e a profecia, verso 24 ainda então. Para ungir o santo dos santos. Saiba e entenda isso. Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, o Messias, o Cristo, o príncipe, haverá 70 semanas e 72 semanas. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Depois das 72 semanas, o ungido será morto e não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim virá como inaudação. Até o fim haverá guerra e desolações. Até o fim haverá guerra e desolações foram determinadas. Uau! Daniel tem uma visão até a vinda de Cristo, como as coisas serão. E ele diz aqui os ofícios de Cristo. Ele porá fim nos pecados. Ele trará uma justiça eterna. Os comentaristas vão dizer que Daniel é o livro onde Paulo vai tecer e vai sacar a grande e uma das principais doutrinas do cristianismo, que é a justificação pela fé. Os principais comentaristas vão dizer que tanto os apóstolos Paulo e os demais apóstolos sobre a justiça eterna, eles estão lendo o livro de Daniel. Bendito seja o nome do Senhor. Essa questão de justificação já está no livro de Daniel. É o livro da justificação pela fé e não pelas obras. Ele vai dizer que o sacrifício foi extinto,
O sacerdócio, como existia no Antigo Testamento, foi extinto porque Jesus é um sacerdócio superior e ele é um sacrifício superior. Ele é um sacerdote que apresenta a si mesmo como oferta pelos nossos pecados. E essa oferta traz uma justiça eterna, uma justificação aceitável a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Esse livro é autoritário porque ele explica de forma gloriosa as profecias, os ofícios de Cristo, os benefícios de Cristo, o que Cristo veio realizar na face dessa terra, e o período também. Ele chega a mencionar aqui 62 semanas, dá 510 anos bem contadinho, dá um ano em que Jesus Cristo veio a este mundo, carnou, morreu e ressuscitou, pois a palavra de Deus, as profecias são inerrantes, infalíveis. Jesus diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Não tem uma profecia mais exata, mas que se conclui de forma mais clara do que essa que está aqui no livro de Daniel. Bendito seja o nome do Senhor. 62 semanas, contado certinho, nós vemos Jesus dizendo: Pai, a ti entrego o meu espírito, está consumado. Eu morro pelo meu povo, eu morro para redimir um povo que tu me deste. Bendito seja o nome do Senhor. Você aí achando um livro difícil, e você assim achando um livro chato, e você aí negligenciando. Tem gente que se orgulha: não, nunca li o Antigo Testamento, não gosto do Antigo Testamento. Quarto lugar, esse livro é autoritário porque ele preserva o testemunho da igreja de Deus. O que faz deste livro um dos maiores. Ele é fiel e autorativo. Ele está recheado de autoridade. Em quarto lugar, pois ele preserva o testemunho da igreja de Deus. Daniel está vendo a aflição do povo de Deus, não só na Babilônia. O povo de Deus há de sofrer na mão dos medo-persas, há de sofrer na mão dos gregos e principalmente na mão dos romanos. Mas Deus preservará a sua igreja em todo o tempo. Bendito seja o nome do Senhor. Abra rapidamente capítulo 11, verso 29 ao 35. 11, 29 ao 35. A gente tem que correr porque tem muita coisa para ser dita hoje. Ele preserva o testemunho da igreja de Deus, o que faz desse livro um dos maiores. 11, 29 ao 35 diz assim: no tempo determinado, voltará a atacar o sul, mas dessa vez não será como foi na primeira vez, porque virão contra ele navios de Quitim. Contrariado, ele voltará e se indignará contra a santa aliança e fará o que quiser. E, tendo voltado, dará atenção aos que abandonaram a santa aliança. Forças enviadas por ele profanarão o santuário e a fortaleza, acabarão com o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Com lisonjas perverterá aqueles que violaram a aliança, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Virá perseguições sobre o meu povo. O povo judeu, o povo de Deus, a igreja de Deus vai sofrer, vai padecer. Mas o texto está dizendo: o seu Deus tornará eles forte e ativo. Os sábios entre o povo ensinarão muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo, por algum tempo. Ao caírem, receberão uma pequena ajuda. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados, limpos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Essa perseguição, olha que Daniel está dizendo: o povo de Deus será perseguido, o povo de Deus será espoliado, o povo de Deus será martirizado, mas essa provação será para purificar a fé, será para limpar o meu povo, pois nada pode destruir o povo de Deus, nem as aflições. É isso que Paulo tem quando ele diz em Romanos capítulo 8, verso 28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Pode os governos, pode os príncipes, pode Nabucodonosor, pode o Estado, pode ser o prefeito, pode ser o presidente, se levanta contra a igreja de Cristo. Eles não podem destruir a igreja de Jesus, pois ela é o corpo de Cristo, é um corpo indestrutível.
toda perseguição, todo martírio, toda aflição para os filhos de Deus redundam em aperfeiçoamento, em oportunidade para testificar da sua fé, que ama o Senhor acima deste mundo, que serve ao Senhor e obedecem somente a Ele acima dos homens. É um grande testemunho o livro de Daniel, dizendo que a igreja, e aqui para aqueles que gostam de autoajuda, e para aqueles que querem do cristianismo, aceitaram Jesus e acham que receberam um certificado de isenção de problema, de aflição. Olha para o nosso Salvador, olhem para a cruz. O símbolo do cristianismo não é um algodão doce, o símbolo do cristianismo é uma cruz. Isso já nos ensina, isso já é para nos levar precavido. Nós teremos aflições, seremos perseguidos, seremos ridicularizados, mas todavia nós temos uma bendita e gloriosa esperança. Nós temos uma gloriosa e poderosa esperança. No capítulo 12 vai dizer da ressurreição dos mortos. O capítulo 9 fala da sua primeira vinda. O capítulo 12 fala da sua segunda vinda. O reino é inaugurado no capítulo 9 de Daniel, mas ele é consumado no capítulo 12. Haverá uma segunda vinda. Bendito seja o nome do Senhor. Então, esses 4 motivos para a gente entender que ele tem autoridade para falar ao nosso coração e nós devemos dar atenção a esse livro. Os benefícios de ler Daniel. Os benefícios que esse livro nos traz. Preste bem atenção. Martinho Lutero diz o seguinte acerca deste livro. Neste livro de Daniel, podemos ver quão grande homem era Daniel, diante de Deus e diante do mundo. Particularmente, diante de Deus, ele acima de todos os outros profetas. Proferiu extraordinárias profecias. Ele não somente profetizava sobre Cristo, assim como os outros profetas, mas também calcula o tempo e o ano, fixando com firmeza o tempo da encarnação de Cristo. Além disso, diz o Martinho Lutero, ele cita os reinos tão precisamente, em ordem, tão certa quanto o tempo estabelecido para a vinda de Cristo. Nossa, que empolgante demais. Ele continua, Daniel profetiza de forma livre e claramente, dizendo que a vinda futura de Cristo e o início do seu reino, isto é, o batismo, ofício, pregação, ministério, aconteceria em 510 anos depois de Ciro. E isso acontece literalmente. Daniel 9 revela isso. E os impérios persa, grego estariam extintos, mas o Império Romano estaria em sua plenitude. Isso está escrito lá em Daniel 7 e Daniel 9. Eu abro um parênteses aqui para dizer para vocês que Daniel também, preste bem atenção, a estátua de que Nabucodonosor vê, cabeça de ouro, prata, bronze, ferro, vocês notaram que eles estão assim, dos minerais, ele começa dos mais importantes até o barro. É do mais caro, do mais precioso, cabeça de ouro e pés de barro. Ou seja, o que Daniel está querendo nos ensinar assim, ó, que o governo do mundo, o ser humano não está melhorando, ele está piorando, ele vai de mal a pior. O que Daniel está querendo dizer para nós, para o seu povo, para o povo de Israel, dizendo que este mundo, a glória deste mundo é desvanecente, ela vai de ouro até barro. Portanto, eu assumo essa tribuna debaixo da autoridade do Espírito Santo para dizer: você tira o teu coração deste mundo, pois a glória deste mundo é desvanecente, a glória deste mundo é transitória, é efêmera, é passageira. Está dizendo Daniel, os reinos deste mundo vão de mal a pior, estão em direção ao fim, mas a igreja de Cristo, ela está contramão a este mundo, ela vai rumo à glória. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Não vale a pena perder a sua família, o seu tempo, o seu dinheiro com as coisas deste mundo. Daniel está desbrindando, nos revelando na estátua do Nabucodonosor, dizendo que este mundo, ele não está melhorando, meus irmãos, este mundo está piorando. Assim, Cristo certamente tinha que vir durante a época do Império Romano, e ele vem, de coisa gloriosa. O que isso nos traz ler e estudar esse livro? Em primeiro lugar,
Quais são os benefícios de ler Daniel, pregar Daniel, estudar Daniel, meditar com a família, fazer um culto doméstico, lendo capítulo por capítulo com a família. Ai, pastor, eu não sei fazer culto doméstico. Pelo amor de Deus, lê um capítulo, ora sobre esse capítulo, ensina a tua mulher, teus filhos, adquira um bom livro, um bom comentário. Faça, pelo amor de Deus, o teu lar um pedacinho dos céus. Desconecte da Netflix. Nós temos muita desculpa. O povo de Israel foi levado para o cativeiro, achando que podia viver de qualquer forma, que nós temos o templo do Senhor é esse, nunca vai acontecer nada contra nós temos o culto, nós temos o sacrifício, nós temos os meios de graça, a gente pode viver. Não confie numa religião estereotipada da aparência, se não tem vida no coração, se não tem vida na alma. Só desculpa, 2 horas na frente do Facebook, e 2 horas na frente da Netflix, Amazon, e tanta coisa deste mundo, e não tem tempo para estudar as Escrituras Sagradas. Quais são os benefícios de ler esse livro? Primeiro, porque ele nos dão os mesmos artigos de fé que Cristo e os seus apóstolos explicam no Novo Testamento. O mesmo. Não tem nada mais, nada menos. Está em Daniel 9:24? Daniel 9:24, olha só os artigos de fé. Estão lá, 9:24. Olha que os apóstolos e que Jesus veio ensinar. Jesus veio ensinar a fé e o arrependimento. Olha que o texto diz em Daniel 24. 70 semanas estão determinadas para o teu povo e para a tua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão, as profecias e para ungir o santo dos santos. Uau! Esses artigos de fé aqui, redenção, remissão, justiça pela fé, somente pela fé, é os mesmos artigos que Jesus ensinou, é os mesmos artigos que os apóstolos ensinaram. Então, nós somos beneficiados ao ler e estudar esse livro. Deste modo, eles nos são úteis. É útil examinar e entender o grande consenso, congruência desses importantes ensinamentos. A confirmação, a nossa fé é confirmada aqui. Que coisa gloriosa. Segundo benefício, eles relatam claramente as promessas concernentes a Cristo e aos seus benefícios que o próprio Cristo desejava que nós investigamos. Lá a gente, no capítulo 2, verso 4, eu já li para vocês, 2:44, que fala do reino de Deus, um reino eterno. Jesus diz lá no Evangelho de João, capítulo 5, verso 39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas vida eterna, e são elas que testificam de mim. Daniel testifica de forma gloriosa sobre Jesus, e Jesus diz, examinai essas Escrituras, examinai os profetas, examinai os salmos, pois eles falam de mim, bendito seja o nome do Senhor. Terceiro benefício de ler, estudar o livro de Daniel, pregar e ensinar nele, e nos livros proféticos, pois eles apresentam a história da igreja de Deus por todos os tempos, mostrando a sua preservação em meio a inúmeros perigos e adversidades. Refletir e considerar tais coisas é um esforço recompensador. Estudar como Deus cuidou da igreja na terra da Babilônia, durante Nabucodonosor. Estudar como Deus protegeu durante o Medo-Persa, em período grego, romano. Como Deus tem protegido a sua igreja. Isso é consolador, é recompensador. Embora o diabo, o mundo, furiosamente procurem destruí-la completamente, a igreja de Deus é para sempre. Isso é glorioso, queridos irmãos. E o que é mais importante ainda, a forma que Jesus se apresenta nesse livro é glorioso. Jesus se apresenta no livro de Daniel, nos primeiros 6 capítulos, que é a seção histórica. O livro divide-se em seção histórica, do capítulo 1 ao capítulo 2, são a história de Daniel, seus amigos e de alguns reis, um livro histórico. Do capítulo 7 ao 12 são profecias, são revelações. Então nós temos um livro histórico, uma parte histórica e uma parte profética. No livro da parte histórica, Jesus se apresenta de 5 maneiras. Em primeiro lugar, capítulo 2, verso 45. Jesus é a pedra arrancada do monte sem mãos humanas e destrói a imagem.
A ideia aqui é que os reinos dos homens perecerão. É interessante que a Bíblia apresenta Jesus como Deus como Senhor, Jesus como Senhor, como Rei. E a Babilônia e os governos humanos como um reino falsificado, que tenta imitar o reino de Deus. Daniel diz que Jesus é essa pedra, e que o reino de Deus verdadeiro subsistirá eternamente, enquanto que os homens e os governos dos homens passarão, são transitórios. Jesus é a pedra, na visão da pedra cortada sem uso das mãos humanas, Daniel 2, verso 45. Jesus se apresenta em segundo lugar, no capítulo 3, verso 25. Pode colocar, projetar enquanto eu converso aqui. Jesus é aquele Filho de Deus na fornalha ardente. Neste lugar são revelados os sofrimentos e as queimaduras dos seus servos fiéis, que deveriam ocorrer nos dias da sua perseguição, sua coragem invencível no sofrimento, e a presença de Cristo com eles, mudando a natureza do fogo, para que não se apaguem, para que não pereçam a um fogo devorador, mas sim a um lugar de conforto, de refrigério. Daniel 3:25. Eu, porém, estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo, não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Em primeira aparição de Jesus, ele sendo aquela pedra que simboliza o seu reino. A segunda aparição, Jesus é aquele que se apresenta na fornalha de fogo, que tem a semelhança dos filhos dos deuses. A terceira aparição de Jesus está no capítulo de número 4, verso 23. Jesus é aquele que cortou a árvore que representa Nabucodonosor, que em um outro sonho ele é chamado de vigilante. Aqui nos é revelado que Cristo, cortando a árvore do diabo, Nabucodonosor vê alguém cortando a árvore. É interessante, eu amo a coragem, o ímpeto de Daniel. Ele não titubeia, ele diz: olha, o reino é o seguinte, tu és essa árvore, tu vai cair, Deus vai te abater, Deus vai te derrubar. Ele não faz voltinha para falar as coisas de Deus. 4:23. Quanto ao vigilante, ou santo que o rei viu, que descia do céu e que dizia: cortem e destruem a árvore, mas deixe o tronco com as raízes na terra, amarrando com correntes de ferro e de bronze, em meio à erva do campo, que esse toco seja molhado pelo carvalho do céu, e que parte que lhe cabe seja com os animais selvagens, até que passem sobre ele 7 tempos. Nabucodonosor não glorificou a Deus, não entendeu que Deus era aquele que deu Israel na sua mão. Ele pensou assim: os meus deuses abateram o Deus de Israel, o meu Deus caldeus é maior do que o povo de Israel. Eu fiz, eis a minha força, eis a minha glória, eis o meu poder. Deus, desde o começo, está dizendo que o profeta Jeremias já advertia: eu vou levar vocês para o cativeiro. No capítulo 1 diz que Deus entregou Joaquim nas mãos de Nabucodonosor. Nabucodonosor achou que era sua força, sua capacidade, sua inteligência, sua habilidade. Deus então mostra para ele: quem manda no céu, quem manda na terra, quem manda nos anjos, quem manda no inferno, quem manda nos demônios é Deus, o único Deus soberano, que controla, que domina, que reina, que governa sobre todos. E o nome dele é o Eu Sou, é o Iavé. Bendito seja o nome do Senhor. Vai pastar, rapaz, 7 tempos você vai ficar lá, vai comer que nem um animal. Vou te cortar. A ideia é que Jesus se apresenta como esse vigilante que destrói o reino do diabo, que destrói as oposições dos homens. Bendito seja o nome do Senhor. É esse Jesus que nós estamos adorando. É esse Cristo que nós levantamos a nossa mão e damos glória e ações de graça. Não é um Deus fraco, não é um Deus pequeno, é um Deus medíocre, que depende da tua resposta, que depende das tuas ações. Não, ele é livre soberanamente, levanta reis, abate reis, ele cura, ele sara, ele abre a ferida, ele mesmo cura, ele dá vida, ele tira a vida. E esta manhã está aqui, bendito seja o nome do Senhor. A gente acha que Jesus está fazendo quebra de braço com Satanás. Não está, meus irmãos. Deus não precisa nem lutar com o diabo. Ele tem um homem aqui, tem um homem, tem barro para brigar com o diabo. Vamos lá, briga, enche do Espírito Santo e briga com ele.
Tem gente que tem medo de passar debaixo da escada, tem medo de gato preto e não sei mais o que. Eu tenho que ir lá na sessão não sei do que para tirar o mal olhado. Mas para com isso, já. A Bíblia diz lá em Romanos 8, verso 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O Deus da vida, o Deus de graça, o Deus de perdão, anulou todas as obras das trevas, o escrito de dívida contra nós. Ele expôs os principados e a ignomia, cravando e triunfando sobre todo mal naquela maldita cruz. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, quarta aparição de Jesus, capítulo 5, verso 25. Jesus é escrita, feita pela mão na parede e vista pelo rei Belsazar, e depois a sua vida sendo ceifada, representando a escrita contra nós, o qual Cristo retirou e pregou em sua cruz, expondo os principados e potestades. Daniel 5, verso de número 22 ao 25, começando no 22. E o senhor rei Belsazar, que é filho de Nabucodonosor, não se humilhou e o seu coração, mesmo sabendo que tudo isso, pelo contrário, se levantou contra o Senhor dos céus, mandou trazer os utensílios do templo dele, para que o Senhor, ó rei, as suas mulheres e concubinas, juntamente com os homens importantes do reino, bebessem vinho neles. Além disso, o Senhor deu louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem, não sabem nada, mas o Senhor não deu glória a Deus, em cuja mão estão a sua vida e todos os seus caminhos. E por isso que ele enviou aquela mão que escreveu na parede. E o que está escrito é isto: Mené, Mené, Tekel, Parsim. Pesado foste na balança e achado em falta. Por isso teu reino foi cortado e dado ao rei melhor do que tu. Quando Belsazar, filho de Nabucodonosor, pega os utensílios do templo, aquilo que era para ser servido e instrumentalizado para o culto sagrado a Deus, ele profana aquilo que foi dedicado a Deus, aquilo que foi consagrado, que a ideia, aquilo que foi separado para o uso exclusivo de Deus. Nabucodonosor pegou aquilo e profanou. Deixa eu abrir um parênteses aqui e fazer uma aplicação. Pastor, é brincadeira. Pastor não tem só a questão de teólogo, de ensinar livre e conceitos e aquela coisa, que são tudo importantes. Você foi dedicado ao Senhor, teus olhos foram consagrados ao Senhor, tua mente foi consagrada ao Senhor, teu corpo foi consagrado ao Senhor, não para ser exposto publicamente por desejos lascivos de homens. A sua mão foi consagrada para abençoar pessoas, não espancar a tua esposa, agredir os teus filhos. Você foi dedicado, e a Bíblia está dizendo que horrenda coisa é pegar aquilo que Deus consagrou e profanar, servir ao pecado deste mundo. Pode, meus irmãos. Você tem que entender que nós somos a igreja santa, zelosa, de boas obras. Quinta aparição de Jesus, capítulo 6. Jesus é de forma admirável a libertação de Daniel da cova dos leões. Ele é o salvador daquela cova. Aquela morte que era certa para Daniel, ele ressuscita em vida e deixa o rei abismado. É símbolo da própria morte de Cristo, que ficou 3 dias na túmula, mas no terceiro dia ressuscitou, triunfou sobre a morte. É símbolo de Jesus. Eu assumo essa tribuna a dizer para você que esse livro é um livro sobre Cristo, sobre Jesus. É tudo sobre Ele. Bendito seja o nome do Senhor. O livro, como falei para vocês, tem 2 divisões. A primeira parte é a parte histórica, do capítulo 1 ao capítulo 6. E a segunda parte é uma parte profética, do capítulo 7 ao capítulo 12. Na primeira parte, 3 virtudes, preste bem atenção agora. Na primeira parte, 3 virtudes especiais em Daniel são descritas. Sua sobriedade e abstinência, Daniel capítulo 1. Sua sabedoria e entendimento divino para discernir sonhos e mistérios, capítulo 2, capítulo 4 e o capítulo 5. Pegaram aí? É só uma visão geral do livro, eu vou repetir. A primeira parte, a parte histórica, do capítulo 1 ao capítulo 2, as virtudes principais de Daniel são descritas. Sobriedade e abstinência. Ele coloca no seu coração não se contaminar com os manjares do rei.
ele pede de forma generosa para que seja feito um teste com ele, ou seja, sobriedade, lucidez, não é um rebelde sem causa. Ele pede com jeito, ele vai se opor aos desejos e à vontade do mundo, do rei pagão, mas ele faz com educação. Uau! Aqui o pastor já tem que aprender muita coisa. Capítulo 1, a gente aprende sobre sobriedade e abstinência, sabedoria e entendimento divino para discernir sonhos e mistérios ocultos, capítulo 2, capítulo 4, capítulo 5. E o capítulo 6, por ele não deixar de orar, ele vai para não adorar a Deus, não se prostrar diante da imagem que o rei faz para si, sua piedade é exaltada. É interessante que todas essas virtudes em Daniel vão lhe dar respeito, notoriedade e autoridade. Parece que alguém falou para mim esses dias que um determinado pensador falou que as joias, elas são sempre apresentadas num pano preto ou vermelho para realçar a beleza. E daí ele falou assim: as aflições, as tribulações e as angústias da vida são, para o povo de Deus, o que aquele tecido vermelho ou preto, veludo, são para a joia. Elas servem apenas para realçar. Daniel é provado no capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, para ele ser reconhecido em todo o império como um homem temente, piedoso, sério, responsável, porque do capítulo 7 ao capítulo 12, ele tem muitas profecias para falar em nome de Deus, e porque ele foi provado, testado e aprovado diante dos homens, eles acatam a sua palavra como voz de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a primeira parte. Ele é experimentado para ser reconhecido, porque com aquilo que ele vai trazer na segunda parte, ele seja acatado, respeitado e temido como aquele que fala em nome daquele que tem o Espírito dos deuses. Segunda parte são predições proféticas que se referem aos inimigos da igreja de Deus, assim como o julgamento do Nabucodonosor no capítulo 5, capítulo 4, Belsazar, o capítulo 5. As coisas pertencentes à igreja mostram as suas aflições, capítulo 10, capítulo 11. Sua libertação nesta vida pela redenção do Messias, a manifestação da salvação do povo de Deus, no capítulo 9. Mas o aperfeiçoamento e a consumação pela vinda vindoura, capítulo 12, a ressurreição dos mortos. Então assim a gente tem um panorama geral de todo o livro, nas suas duas partes históricas e proféticas e algumas coisas importantes. Gostaria de terminar com vocês falando sobre o pensamento de João Calvino e de Ulrich Bulling sobre esse livro. João Calvino, 1509 a 1564, sobre o livro, ele fala o seguinte, preste bem atenção. As profecias de Daniel são um ótimo recurso para mostrar como Deus prova a fé do seu povo e como Deus livra e os cuida em meio a essas provas. Ler e estudar as profecias deste livro fortalecem suas mentes através de exemplos antigos, para que elas nunca sejam enfraquecidas pelas severas tempestades e tormentas da vida. Ou pelo menos, se porventura eles vacilarem, para que nunca caiam de forma definitiva. Pois embora os servos de Deus sejam requeridos que sigam por um caminho cheio de empecilhos, ainda assim, quem lê diligentemente este livro achará aquilo que for necessário para guiar um peregrino voluntário e ativo do início até o fim. Enquanto os bons lutadores conhecerão experimentalmente que foram suficientemente preparados para esse teste. A ideia é que Calvino nos instrui. Isso aqui é um antídoto quando nós estivermos passando por angústias e por tribulações. Pois é profetizado aqui. O povo de Deus passará por muitas angústias e tribulações, mas de todas elas, o Senhor os preserva. E aqui não é o sofrimento só de gente que merecia castigo. Daniel era um adolescente. Ele não caiu nos pecados que esse pessoal tudo cometeu durante a vida pregressa. Ele sofreu de forma inocente, de forma injusta, assim como Jesus também sofreu de forma inocente e injusta, pois Jesus é um Daniel superior e melhor. Henrik Bullinger diz o seguinte:
Esse é um reformador de 1504 a 1575 sobre esse livro. Ele diz o seguinte: Daniel, de maneira bela, através de profecia, descreve o reino de Deus e verdadeiramente mostra o reino do mundo como falso e perecendo. Mostra naquela grande estátua: o reino do mundo é falso, ele imita. Os seus reinos querem se fazer Deus, querem controlar os homens, dominar os homens, escravizar os homens. Os homens querem ter governos poderosos, ricos, gloriosos. Querem falsificar aquilo que Deus tem por direito. Mas Daniel mostra que esses reinos do mundo são falsos e estão perecendo. Essas coisas devem ser pregadas para o povo de Deus, para que eles mantenham a verdadeira fé, sejam consolados em circunstâncias tristes e, quando deprimidos, tenham um espírito elevado. Quando Daniel descreve a igreja de Deus, ela está sempre tendo que ser preservada em meio a circunstâncias difíceis, tendo sido verdadeiramente cortada de sua ligação com o templo em Jerusalém, somente para aumentar a glória na adoração a Deus entre os gentios. Dentre outras coisas que ele ensina, diz o Bulling, uma é: os fiéis são fortalecidos na verdade em meio às lutas. Que texto lindo. Esse texto nos fala sobre a soberania de Deus, o controle de Deus sobre os reinos do mundo, o controle que Deus tem sobre a natureza, sobre os homens, sobre tudo. Um dos temas principais é a soberania de Deus. Outro tema importante é o reino do Messias. O Messias virá e há de estabelecer o seu reino. Ele apresenta Jesus, o Filho de Deus, como o Messias ungido. Ele traz como tema esse livro a justificação pela fé, perdão, redenção dos pecados, a ira e a punição ao pecado e aos pecadores. Deus pune, Deus não tolera o erro no seu povo. Ele disciplina, açoita. 70 anos foram expulsos de Jerusalém, sem culto, sem adoração, sem sacrifício. Para você não tem noção ainda do que significa não ter o templo, não ter o sacrifício. Para Israel é não ter a ceia, não ter adoração. Proibiram de fazer culto por 15 dias, 20 dias, só culto online. Para 70 anos sem culto. Deus disciplina. Vocês estão desprezando o culto? Vocês estão desprezando as oportunidades? Deixa então, eu retiro de vocês. Se esse livro nos ensina sobre a ira, a justiça, o julgamento, a punição ao pecado e aos pecadores. Mas esse livro também nos ensina sobre a aliança de Deus. Tá bom, para hoje tá bom. Bem, glória a Deus. 3 aplicações antes de orar com vocês. Primeira, aplicação sobre as verdades desse livro. Daniel expõe de forma gloriosa o controle e o governo divino sobre todas as coisas. O livro de Daniel vai mostrar Deus usando Nabucodonosor como servo. Eu levantei Nabucodonosor, eu dei a Jerusalém para eles, eu dei os utensílios para ele levar. Que loucura. Daniel expõe de forma gloriosa o controle e o governo divino sobre todas as coisas. Saber que Deus é soberano, que governa todas as coisas. Primeira aplicação: como essa verdade tem afetado você? Como isso tem transformado a forma de você ser pai, ser marido, ser mãe? Saber que Deus governa, dirige e reina. Como isso tem transformado as suas relações? Ou você quer ser Deus para si? Quer ser o que administra, governa, faz teus desejos, tuas vontades? Como a doutrina da soberania de Deus tem impactado você? Como a verdade de Deus em Daniel, Ele é o Senhor absoluto, faz toda a sua vontade, tem impactado a sua vida? Você tem se sujeitado ao governo dele, à vontade dele? Você é homem da forma que Deus quer? Você é pai da forma que Deus quer? Você é mulher submissa da forma que Deus quer? Você é mãe amorosa, desprendida conforme Deus quer?
Deus é o Senhor soberano, Ele só será salvador daqueles que Ele é rei, governador e Senhor. Não adianta dizer Senhor, Senhor e não fazer a sua vontade. Como a soberania de Deus norteia o teu casamento, o teu trabalho, como é que você trabalha, como é que você compra, como é que você paga, como saber que Deus rege o governo, faz você vencer a ansiedade, os medos, no meio da pandemia que nós vivemos, de morte, desemprego, de afastamento social, como saber que todas essas coisas fazem parte de um Deus todo soberano, que é meu Pai, faz com que eu viva com o meu coração. Bendito seja o nome do Senhor. Como você tem se relacionado com isso, igreja do Senhor? Segunda aplicação. Daniel revela que o reino deste mundo é um reino que está perecendo, é um reino que vai de mal a pior. O mundo é um mundo caído, maculado. Segunda aplicação, qual o valor que você tem dado a este mundo? Qual o valor que você tem dado às coisas de baixo? Qual a importância deste mundo para você, meu irmão? Qual é a importância da aprovação dos homens, da glória dos homens? Em que você gasta o teu dinheiro, a tua energia, a tua força? Daniel nos diz, esse reino vai passar. Existe um reino superior e glorioso, o reino de Deus, e esse é mais importante, mais glorioso. Esse deve se reger a nossa vida, nossa família, minha forma de pensar, de agir, de trabalhar, de existir, deve estar em torno do reino de Deus. Como é que tem sido este reino deste mundo diante do seu coração? Qual o valor e importância que tem este mundo para você? Eu lembro do apóstolo Tiago, diz, não ameis o mundo. Ele diz, não se torne amigo do mundo, pois a inimizade do mundo constitui-se inimizade de Deus. A amizade deste mundo se torna inimizade contra Deus. Tem gente que é mais fiel ao fio metal do que ao Senhor. A igreja, irmãos da igreja, sacramento. Qual a importância das coisas do reino? E qual a importância das coisas dessa terra para ti? Avalie o seu coração essa noite, essa manhã. Avalie a sua vida aqui esta manhã. Não desperdice a sua vida num reino que está destinado ao juízo, à desgraça, ao fim. Redirecione a sua vida, tudo que você tem, a um reino que dura para todo sempre. Bendito seja o nome do Senhor. E nisso está a terceira e última aplicação. Daniel nos apresenta de forma gloriosa o reino inaugurado de Jesus, o reino eterno que destruiu e vence e triunfa sobre os reinos dos homens. Terceira aplicação é: onde você se encontra neste reino? Uau! Jesus inaugurou o seu reino. Ele disse quando veio aqui, o reino já está entre vós. A pergunta é, onde está você nesse reino? Que reino você está jogado? Que lado você está? De que lado você está? De que reino te controla? O mundo, o espírito de Nabucodonosor, o espírito da Babilônia, ou o governo de Jesus pelo Espírito Santo? E aqui já vai o tema do capítulo 1. O Espírito de Deus versus o Espírito da Babilônia. O Espírito de Deus versus o Espírito da Babilônia. Mas eu gostaria de terminar essa última aplicação. Onde você está nesse reino? No reino inaugurado por Jesus. Você pensa que nem o reino dos céus? Veste que nem ele? Adora que nem o reino dos céus? Ou você veste, compra, fala que nem os ímpios? A você que me escuta, de que reino você faz parte? Se você faz parte do reino da Babilônia, do reino mundano que passa e é transcendente, você está do lado errado do jogo, você está do lado errado do time da partida. Eu te convido, venha Jesus de Nazaré, o reino eterno que vence e triunfa. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos estar em pé no nome do Senhor. Vamos orar a Jesus. Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Então é isso que nos aguarda. É isso que nós vamos ver. Aqui é apenas uma introdução do livro, das coisas mais importantes que nós trabalhamos, e nós vamos estudar capítulo por capítulo, que nem nós pregamos o Evangelho de João. Espero que vocês tenham tido um gostinho do que é Daniel, que o Senhor vos abençoe. Leiam durante a semana o capítulo 1, leiam durante a semana, todos os dias da semana, leiam o capítulo 1, pois eu vou pregar o capítulo 1 sobre o Espírito
de Deus versus o espírito da Babilônia. O que o espírito da Babilônia quer fazer conosco e o que o espírito de Deus quer fazer conosco. Vamos orar ao Senhor. Feche os olhos, vamos orar ao Senhor. Depois nós vamos responder a esse sermão de duas maneiras. E o Emanuel vai falar para vocês essas maneiras. Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus e Pai, Teu reino, Senhor, é o reino eterno. Teu reino é um reino eterno. Nós vivemos os últimos dias, Senhor, este reino que foi inaugurado, mas que será consumado na segunda vinda. Muito em breve Tu está para consumir esse reino e vir buscar a Tua igreja. Ó Senhor, a consumação desse reino está muito em breve. Mas Tua palavra diz que nos últimos dias, Senhor, antes da inauguração, da consumação deste reino, o diabo tentaria seduzir o Teu povo. Nós vivemos numa época de ataque. O espírito deste mundo, o espírito da Babilônia, o espírito, Senhor, dos governos deste mundo, Senhor, tem seduzido, tem tentado cativar com coisas efêmeras, transitórias, tem tentado cegar ao Senhor o coração do teu povo, Senhor, e se possível, como disse o próprio Jesus, se possível, eles enganaria até os próprios eleitos do Senhor. Pai, abre os nossos olhos, ajuda-nos a entender e compreender que nós somos feitos para uma outra terra, para um outro reino, para um reino eterno, um reino de justiça, de amor, de santidade, o reino de Cristo, Senhor. Destrona do nosso coração todo principado, toda a tirania, Senhor, deste mundo, toda a tirania, Senhor, dos deuses, dos falsos reis, dos falsos senhores que querem governar, controlar nossa vida. Ó Senhor, ajuda-nos a viver para o Teu reino, num tempo de hostilidade, num tempo de dificuldade. Nos faz entender, Senhor, que nós somos peregrinos em terra estrangeira. Faz na igreja aqui da Mari Quintana compreender que nossos filhos, nosso casamento, nossa vida, tudo o que nós somos e temos é apenas momentâneo, passageiro. Nós fomos feitos, ó Senhor, para viver eternamente em comunhão contigo, num reino que jamais acaba. Vem o Teu reino, Senhor, vem o Teu reino e ministra o Teu senhorio sobre cada um de nós. É o que nós te pedimos, meu Senhor.